Boa noite em nome de Jesus. Que a paz do Espírito Santo entre agora no ambiente em que você está. Que essa paz visite o seu quarto, a sua sala, o lugar onde você se encontra. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre toda a tua família. Eu oro para que, a partir deste momento, você sinta como se um manto de descanso e proteção descesse sobre você, acalmando a sua mente, aquietando o seu coração e preparando o teu espírito para uma semana de muitos milagres, respostas e livramentos. Senhor Jesus, nós te convidamos para estar à nossa frente, abrindo os caminhos atrás de nós, nos guardando de todo ataque pelas costas, à nossa direita e à nossa esquerda, cercando-nos completamente com a tua presença. Que o teu sangue precioso cubra agora a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos e todo o nosso futuro. Declaramos em nome de Jesus que nenhum mal terá poder para prevalecer contra aqueles que estão escondidos em ti. Que o sangue de Jesus seja um muro espiritual ao nosso redor, um limite que o inimigo não pode ultrapassar. Pai, nesta noite eu oro por essa pessoa que ora comigo. Oro para que haja um grande avanço sobre a vida dela, um avanço que venha do céu. Que áreas que estavam estagnadas comecem a se movimentar, que portas que pareciam fechadas há anos comecem a se abrir, que situações que estavam presas, travadas, emperradas, sejam agora destravadas pela tua mão poderosa. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que o inimigo tentou bloquear será desbloqueado pelo poder de Deus. Toda resistência espiritual, todo peso, toda opressão, todo cansaço na alma caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, olha para os caminhos dessa pessoa. Onde havia confusão, traz clareza. Onde havia desânimo, traz novo ânimo. Onde havia medo, derrama coragem. Onde havia dúvida, libera fé. Que os passos dela sejam guiados pelo teu Espírito. Que ela não ande perdida, tomada por preocupação, mas que seja conduzida com a certeza de que o Senhor vai à frente, preparando cada detalhe. Eu oro, Pai, pelas mãos dessa pessoa. Tudo o que ela tocar, tudo o que ela fizer, tudo o que ela estiver construindo, eu peço, coloca o teu favor. Que esses projetos que estão nas mãos dela sejam abençoados. Abençoa as vendas, abençoa os contratos, abençoa os negócios, abençoa a empresa, abençoa o emprego, abençoa o ministério, abençoa os estudos. Onde ela estiver semeando esforço, disciplina, tempo e fé, que o Senhor envie uma colheita surpreendente. Que o Senhor multiplique os recursos, multiplique as oportunidades, multiplique as portas abertas e, principalmente, multiplique a sabedoria para ela saber o que fazer com aquilo que vai receber. Pai, nesta semana nós oramos por grandes respostas, respostas que vêm do Senhor, respostas em áreas nas quais essa pessoa já não sabia mais o que fazer, respostas em questões familiares, emocionais, espirituais, profissionais e financeiras. Tu sabes, Senhor, das conversas que essa pessoa teve somente contigo, dos pedidos que ela fez apenas em pensamento, das lágrimas que derramou sem ninguém ver. Tu sabes das noites mal dormidas, dos dias pesados, das preocupações com contas, com filhos, com futuro. E eu te peço, visita essas áreas com respostas claras, com sinais visíveis, com portas que se abrem e com milagres concretos. Que essa semana seja marcada por boas notícias, que um telefone toque com uma resposta favorável, que uma mensagem chegue com uma liberação, que um e-mail traga uma aprovação, que um pagamento que estava travado seja liberado, que uma dívida seja renegociada, que um recurso inesperado chegue, que portas de emprego se abram, que propostas melhores surjam,
Que vendas que não aconteciam voltem a acontecer. Em nome de Jesus, nós declaramos uma semana de provisão, de suprimento e de honra. Senhor, também oramos pela casa dessa pessoa. Que a atmosfera do lar seja transformada. Se esse ambiente estava pesado, carregado de discussões, ofensas, palavras duras e maldições, nós pedimos, vem Espírito Santo e muda o clima dessa casa. Onde havia gritos, que entre mansidão. Onde havia frieza, que entre carinho. Onde havia distância emocional, que entre aproximação. Onde havia orgulho, que entre humildade. Que os lares sejam visitados pelo amor de Cristo, pela reconciliação, pelo perdão. Que o teu Espírito quebre ciclos de brigas repetitivas, mágoas antigas, desrespeitos e palavras que ferem. Que essa casa seja conhecida como uma casa de paz, uma casa de oração, uma casa de presença de Deus. Nós quebramos, em nome de Jesus, toda a palavra negativa lançada sobre essa pessoa e sobre essa família. Toda frase como você não vai conseguir, você nunca vai mudar, nada dá certo na sua vida, você não é capaz. Nós anulamos agora no mundo espiritual e declaramos que essas palavras não definem essa pessoa. Quem define essa pessoa é a palavra de Deus. E a palavra diz que ela é amada, escolhida, guardada, separada, mais que vencedora em Cristo Jesus. Que toda maldição, toda inveja, toda praga, toda intenção maligna contra esta casa caia por terra e seja desfeita pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, consagramos a Ti esta semana que está começando. Não queremos caminhar na força do nosso braço, mas debaixo da Tua mão. Colocamos diante de Ti a agenda, as tarefas, os compromissos, as metas, os sonhos e até mesmo os imprevistos. Que nada fuja do Teu controle, que cada dia seja visitado pela Tua graça. Que ao acordar essa pessoa sinta que o Senhor já está à frente, que ao sair de casa sinta-se protegida, que ao trabalhar sinta-se assistida pelo Senhor, que ao deitar encontre descanso verdadeiro. Pai, traz conexões certas para essa pessoa. Afasta as amizades tóxicas, as conversas que roubam fé, os relacionamentos que afastam da Tua presença e aproxima pessoas que elevam, que encorajam, que orientam, que inspiram, que oram, que somam. Abre portas de relacionamento também na área profissional. Abençoa clientes, fornecedores, parceiros, mentores. Que essa pessoa não ande sozinha, mas cercada de gente que vem do Senhor. Agora, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão com o coração apertado por causa da área financeira. Aqueles que têm contas para pagar, boletos vencendo, aluguel, folha de pagamento, compromissos acumulados. Eu coloco cada necessidade diante do trono da graça. E em vez de desespero, eu peço que o Senhor derrame sobre essa pessoa fé e direção. Que não falte o pão na mesa, que não falte o básico, que não falte o necessário. Que haja providência, que haja portas criativas de renda, que ideias novas surjam, que oportunidades apareçam, que o Senhor levante pessoas para ajudar, abençoar, estender a mão. Nós declaramos, de acordo com a verdade da palavra, que o Senhor é o nosso pastor e não teremos falta daquilo que é a Tua vontade para nós. Tu és o Deus que cuida de cada detalhe, que abre caminhos no deserto e faz brotar rio em terra seca. Mesmo que essa pessoa esteja atravessando um vale, um tempo difícil, uma estação de aperto, nós profetizamos que ela não permanecerá nesse lugar para sempre. Esse vale será transformado em testemunho, em experiência com o Teu poder, em memória de que o Senhor não falha. Senhor, também queremos refletir sobre o princípio da semeadura e da colheita. Tu estabeleceste que tudo aquilo que o ser humano semeia, isso também colherá.
Por isso, nesta noite, nós consagramos a Ti as sementes que essa pessoa tem plantado. Sementes de oração, de jejum, de fidelidade, de generosidade, de perseverança, de bondade. Que cada semente boa venha a frutificar no tempo certo. E se em algum momento essa pessoa semeou atitudes, palavras ou escolhas que não agradam ao Senhor, nós pedimos perdão e graça para uma nova plantação. Pai, nos ensina a semear o que é bom. Ensina essa pessoa a plantar honra, a plantar respeito, a plantar amor, a plantar gratidão, a plantar palavras de vida, a plantar encorajamento. Que da boca dela não saiam murmurações constantes, não? Reclamações, maldições, invejas, fofocas, comparações destrutivas, mas que a boca dela seja uma fonte de palavras que levantam, curam, fortalecem e aproximam as pessoas de Ti. Nos lembra, Senhor, que as palavras não são vazias, elas carregam peso no mundo espiritual. Que essa pessoa tenha consciência de que aquilo que fala sobre a própria vida, sobre a própria casa, sobre os filhos, sobre o cônjuge, sobre o trabalho, está construindo algo no invisível. Que ela passe a declarar vida, esperança, restauração, crescimento, prosperidade e salvação sobre a própria história. Onde antes ela dizia, não vou conseguir, que agora ela diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Onde antes dizia, minha família é um caos, que agora ela declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Onde antes dizia, nada dá certo para mim, que agora declare, os planos de Deus são maiores que os meus e Ele está organizando todas as coisas ao meu favor. Senhor, também queremos orar hoje contra toda raiz de inveja. Inveja dos outros, inveja que sentimos, inveja que recebemos. Nós pedimos que o Senhor cure o coração dessa pessoa para que ela não se entristeça quando vê alguém prosperar, mas aprenda a celebrar. Que ao ver alguém sendo abençoado, promovido, honrado, ela diga, glória a Deus pela vida dele, pela vida dela. Senhor, abençoa ainda mais. Que essa postura de honrar e alegremente ver o outro avançar se torne um estilo de vida, uma marca do caráter de Cristo sendo formado nela. E se ela tem sido alvo de inveja, de comparações, de críticas injustas, de olhares pesados, nós pedimos que o Senhor a cubra com um escudo de proteção, que nenhuma palavra invejosa, nenhuma intenção maligna, nenhuma energia de destruição toque a vida dela. Que o Senhor a vista com armadura espiritual, com capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e calçados do Evangelho da paz. Que toda seta inflamada do maligno caia antes de chegar nela, no nome de Jesus. Agora, Pai, eu oro por essa pessoa que está concluindo o dia. Talvez ela esteja cansada, sobrecarregada, com a mente acelerada, com muitas coisas para resolver amanhã. Eu peço que o Senhor conceda descanso verdadeiro, que ao deitar ela não fique ruminando pensamentos de medo, vergonha, culpa ou ansiedade, mas que o Espírito Santo a abrace por dentro, que o sono dessa noite seja reparador, que o corpo descanse, que a mente desacelere, que a alma seja tratada. Se essa pessoa sofre com insônia, sobressaltos, pesadelos, sonhos perturbadores, nós repreendemos isso agora em nome de Jesus. Que a noite deixe de ser um momento de guerra e passe a ser um tempo de renovo, de paz, de encontro com Deus. Que anjos do Senhor acampem ao redor desta casa, guardando portas, as janelas, ambientes, e que todo espírito de medo, de opressão, de tormento seja expulso. Que a partir desta noite um novo ciclo de noite abençoada se inicie. Senhor, nós também queremos te agradecer pelos livramentos que nem percebemos
Quantas coisas o Senhor já impediu antes que chegassem até nós, quantos ataques foram frustrados, quantos acidentes foram evitados, quantas armadilhas foram desmontadas. Nós não vemos tudo, mas o Senhor vê. E por isso levantamos um coração agradecido. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que ainda vai fazer. Nessa noite nós nos colocamos debaixo da promessa de que aquele que escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Todo-Poderoso, é guardado de maneira especial. Nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos, mesmo quando não entendemos o processo, decidimos confiar no caráter de Deus. Sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor não abandona, não esquece, não despreza, não rejeita um coração sincero que se aproxima. E eu quero declarar em nome de Jesus que sobre essa pessoa virá um tempo de respostas. Respostas em relação à vida espiritual, respostas em relação à direção a seguir, respostas sobre decisões importantes, respostas sobre relacionamentos, respostas sobre trabalho. Que ao longo desta semana ela perceba detalhes, perceba sinais, perceba confirmações, que sonhos proféticos sejam liberados, que a tua palavra fale de forma específica, que portas se fechem quando não forem da tua vontade para evitar dor futura, que portas se abram quando forem parte do teu propósito. Pai, eu também oro por aqueles que se sentem vazios por dentro, como se não tivessem mais propósito, como se estivessem apenas existindo e não vivendo, só para a vida nova sobre eles. Lembra-os de que eles foram chamados para algo maior do que apenas sobreviver. Que essa pessoa entenda que há um chamado sobre a vida dela. Não é por acaso que ela está ouvindo essa oração. O Senhor tem planos de fazê-la frutificar, de usá-la para alcançar outras pessoas, de transformar a dor dela em consolo para outros, de transformar as lutas dela em mensagens que vão levantar vidas. Em nome de Jesus eu declaro que essa pessoa é chamada, separada, capacitada pelo Espírito Santo. Que dons espirituais sejam despertos, que talentos que estavam adormecidos sejam reativados, que habilidades que ela nem sabia que tinha comecem a aparecer, que a criatividade venha do céu, que ideias inspiradas nasçam. Que projetos alinhados com o reino de Deus ganhem forma. Que em vez de viver apenas reagindo aos problemas, ela passe a viver em obediência ao plano que o Senhor tem para ela. Agora, se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, toca esse coração. Toca nas feridas, nas decepções, nas rejeições, nas perdas. Toca nas áreas em que essa pessoa se sente pequena, incapaz, inferior. Derrama o teu amor de forma tão forte que ela sinta, ainda que em silêncio, que não está sozinha, que é vista, conhecida e amada. Que todo sentimento de abandono seja curado, que toda palavra de desprezo que ouviu seja substituída pela verdade. Você é meu filho, minha filha, eu te escolhi. Eu oro também por todos os relacionamentos dessa pessoa. Família, casamento, amizade, sociedade, igreja. Onde houver laços que precisam ser restaurados, que o Senhor traga restauração. Onde houver laços que precisam ser cortados, que o Senhor traga libertação. Onde houver laços que precisam ser ajustados, que o Senhor traga alinhamento. Que essa pessoa aprenda a se posicionar em amor, mas também em verdade. Que não aceite mais viver em ambientes que sufocam e adoecem a alma, mas que encontre conexões saudáveis, maduras e espiritualmente edificantes. Senhor, em nome de Jesus, eu quebro agora
todo laço de opressão sobre essa mente. Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de morte, pensamentos de desistência, pensamentos de incapacidade, nós declaramos cativos à obediência de Cristo. Que a mente dessa pessoa seja lavada pela tua palavra, renovada pela tua verdade. Que o Senhor coloque sobre ela um capacete de salvação, protegendo seus pensamentos. Neste momento, eu declaro que toda corrente espiritual que prendia essa pessoa em ciclos repetitivos de erro, vício, autossabotagem, desânimo, seja quebrada em nome de Jesus. Que cadeias sejam rompidas, que prisões emocionais sejam abertas, que ela se veja, a partir de hoje, como alguém livre em Cristo, com autoridade para dizer não ao pecado, não ao que destrói, não ao que afasta de Deus, e com a mesma autoridade para dizer sim ao propósito, sim ao processo, sim ao tratamento de Deus. Espírito Santo, enche agora essa pessoa, enche esse ambiente da tua presença, que ela sinta um peso saindo dos ombros como se um fardo fosse tirado, que lágrimas que talvez desçam agora sejam lágrimas de alívio, de cura, de libertação, que o Senhor a envolva com um abraço invisível, mas real, que essa pessoa saiba com toda certeza que o Senhor começou algo novo nesta noite. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos também todos os planos dessa semana, cada meta, cada tarefa, cada compromisso, cada reunião, cada viagem, cada encontro. Pedimos que o Senhor nos livre de acidentes, de assaltos, de confusões, de armadilhas. Guarda-nos nas estradas, nos transportes, no trabalho, na escola, na rua, em casa. Que cada dia seja marcado pelo teu cuidado. Eu declaro em nome de Jesus que essa semana será diferente. Será uma semana de milagres, de avanços, de respostas, de portas abertas, de proteção e de experiências com Deus. Será uma semana em que o favor do Senhor será percebido nos detalhes. Será uma semana em que aquilo que parecia impossível começará a se mover. Uma semana em que essa pessoa poderá olhar para trás e dizer: Deus fez, Pai, nós consagramos essa noite e descansamos em Ti. Que ao terminar essa oração, essa pessoa não termine a comunhão contigo, que ela continue falando contigo, conversando, abrindo o coração, contando o que sente, pedindo tua ajuda para as coisas simples e para as coisas grandes, que ela aprenda a caminhar contigo todos os dias, não apenas nos momentos de crise, mas também nos dias comuns. Jesus, nós te agradecemos por ouvir essa oração, entregamos tudo nas tuas mãos e declaramos com fé: a boa mão de Deus está sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. Vamos crer que veremos a fidelidade do Senhor se manifestando, não apenas em teoria, mas na prática, em fatos, em testemunhos. Se você crê nisso, diga aí onde você está. Eu creio. Eu recebo, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente e te faça viver uma semana de muitos milagres e grandes respostas. Amém. E antes de encerrarmos esta noite na tua presença, Senhor, queremos continuar neste ambiente de fé. Por quê? Sabemos que quando a tua presença entra, coisas começam a se mover de uma forma que não conseguimos explicar. Há coisas que o Senhor faz que nenhum ser humano poderia fazer. Há respostas que vêm do alto, há livramentos que acontecem sem que saibamos, há intervenções que o céu realiza enquanto dormimos. Por isso, Pai, seguimos orando, seguimos buscando, seguimos nos derramando aos teus pés, porque reconhecemos que não há lugar mais seguro para a nossa alma. Senhor, continua tocando essa pessoa que está orando agora. Talvez ela esteja aqui exausta, emocionalmente cansada, com o coração machucado, com a mente sobrecarregada, mas que ela sinta agora a renovação que só o Senhor pode trazer. Renova o fôlego dela,
Sopra sobre ela vida nova. Restaura áreas que estavam desgastadas pelo tempo, pela luta, pelas dificuldades e pelas decepções. Traz de volta, Pai, a alegria que ela perdeu, o brilho do olhar que foi apagado, a fé que foi diminuída pelos ventos contrários. Enche essa pessoa com teu amor que cura, que restaura, que transforma, que molda, que ensina. E agora, Senhor, oro por todos que têm vivido guerras internas, guerras silenciosas que ninguém vê. Pessoas que sorriem por fora, mas choram por dentro. Pessoas que parecem fortes, mas que carregam um peso enorme no coração. Tu vês essas batalhas invisíveis. Tu conheces cada pensamento. Tu sabes da angústia que algumas pessoas carregam por anos sem ter com quem dividir. Por isso, neste momento, que o Senhor entre nessas áreas profundas que ninguém mais tem acesso. Que o Senhor visite memórias, traumas, dores antigas, acontecimentos que marcaram a alma e que até hoje são como feridas abertas. Cura essas áreas, Senhor. Cicatriza o que estava inflamado. Apaga a dor emocional que essa pessoa não conseguiu superar sozinha. Faz uma obra que só o Espírito Santo consegue fazer. E, Pai, eu oro também por aqueles que se sentem sem direção, como se estivessem andando em círculos. Pessoas que oram, tentam, lutam, recomeçam, mas sentem que não estão avançando. Que esta seja uma noite de mudança, que esta seja uma noite de realinhamento, que esta seja uma noite em que o Senhor coloca ordem onde havia confusão, luz onde havia escuridão, propósito onde havia dúvidas. Que essa pessoa receba uma convicção interior tão profunda, tão clara, tão cheia de paz, que ela saiba exatamente qual é o próximo passo. Que o Senhor elimine vozes de medo, opiniões humanas que misturam confusão e que apenas a tua voz seja ouvida no coração dela. Senhor, também colocamos diante de ti todos os sonhos que foram engavetados. Sonhos que essa pessoa um dia acreditou muito, mas que por causa da falta de apoio, da falta de recursos, das lutas da vida ou até mesmo das palavras negativas que ouviu, acabaram se apagando. Eu oro para que o Senhor reacenda esses sonhos, queimar de novo dentro dela o desejo de realizar aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração. Pai, revive projetos, revive ideias, revive a paixão por aquilo que ela nasceu para fazer. Que não seja mais uma vida de sobrevivência, mas uma vida com propósito. Que ela viva não apenas do salário, mas da missão, não apenas de tarefas, mas de propósito espiritual. E Pai, eu clamo agora por todos que se sentem sozinhos, pessoas que mesmo rodeadas por outras, carregam a sensação de solidão. Pessoas que acreditam que não tem ninguém que as entenda profundamente. Senhor, entra nesse espaço interior e preenche essa solidão com a tua presença. Mostra para essa pessoa que ela nunca esteve só, que o Senhor sempre esteve ali, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos momentos em que ela achou que ninguém se importava. Mostra que o amor do Senhor é constante, fiel e presente. Que ela sinta que pode descansar nos teus braços, que pode se entregar sem medo, que pode confiar sem reservas. Deus amado, também oramos por cura física. Há pessoas aqui que precisam de um milagre na saúde. Pessoas que têm vivido com dores, com enfermidades, com laudos médicos que trouxeram tristeza, com diagnósticos que abalaram a fé. Senhor, toca nesse corpo, toca no sistema nervoso, nos ossos, nos músculos, na circulação, no coração, na pele, nos órgãos internos. Toca no que está inflamado, no que está bloqueado, no que não está funcionando como deveria. Toca onde a medicina não pode tocar. Faz aquilo que está além do natural, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Que esta noite seja um marco de cura para essa pessoa.
que ela sinta o alívio, sinta o toque, sinta a presença, sinta o renovo físico que vem do céu. E Pai, eu oro pelos casamentos, oro pelos lares que estão enfrentando crises silenciosas, casais que não sabem mais conversar, que não se entendem, que não têm mais paciência um com o outro. Reacende o amor, restaura o respeito, restaura a amizade, que haja diálogo onde houve silêncio, que haja perdão onde houve ferida, que haja reconciliação onde houve afastamento, que o Senhor cure o coração dos cônjuges, remende as partes quebradas, reconstrua o que foi destruído, fortaleça o que estava fraco. E para aqueles que estão solteiros, mas desejam formar uma família, eu oro para que o Senhor prepare e traga a pessoa certa. Não permita que essa pessoa caia em relacionamentos tóxicos, abusivos ou destrutivos. Guarda a vida emocional dela, fecha portas que não são tuas e abre no tempo certo a porta do relacionamento preparado pelo céu. Senhor, agora também quero orar pela vida emocional dessa pessoa. Tantas pessoas carregam ansiedade, medo, insegurança, preocupação constante. Mas a tua palavra diz que devemos lançar sobre ti toda ansiedade, porque o Senhor cuida de nós. Então, nesta noite, Pai, coloca as mãos sobre essa ansiedade, sobre essa inquietação, sobre essa angústia. Ensina essa pessoa a descansar no Senhor. Ensina a entregar o controle. Ensina a confiar que o Senhor está trabalhando mesmo quando ela não vê. Que haja leveza na alma dela, que haja paz profunda, que haja descanso interior. Pai, eu também oro pelos jovens que estão ouvindo essa oração. Livra-os das distrações que tentam desviar o coração deles. Livra-os das amizades erradas. Livra-os da pressão do mundo. Livra-os de más influências, da busca por aceitação em lugares perigosos. Levanta jovens cheios do Espírito, cheios de propósito, que vão impactar sua geração. Senhor, oro também por portas de emprego que precisam se abrir. Há pessoas que querem trabalhar, que estão buscando, que estão enviando currículos, que estão orando por uma oportunidade. Move corações, move empresas, move pessoas influentes. Coloca o nome dessa pessoa nos lugares certos, que o Senhor faça o currículo dela se destacar onde precisa. Que portas que antes estavam fechadas se abram de forma sobrenatural. Que ela receba ligações inesperadas, convites inesperados, oportunidades que jamais imaginou. Pai, e agora eu oro por todos os empreendedores que estão aqui, pessoas que têm empresas, serviços, comércios, projetos, que acordam cedo e dormem tarde para sustentar suas casas. Senhor, honra o esforço deles, abre portas financeiras, aumenta a base de clientes, libera ideias criativas de expansão, livra-os de prejuízos, de golpes, de parcerias ruins, de decisões precipitadas. Dá sabedoria, clareza, organização, visão estratégica, faz o negócio prosperar de uma forma tão grande que todos percebam que foi a tua mão que agiu. E agora Espírito Santo continua derramando sobre essa pessoa uma presença tão suave, tão doce, tão forte, que ela sinta paz entrando como ondas, ondas de serenidade, ondas de confiança, ondas de descanso. Que o Senhor desligue as vozes internas que tiram a paz, que desligue o barulho da preocupação, que desligue a inquietação que impede o descanso. Que esta noite seja profundamente restauradora. Senhor, eu abençoo não apenas o presente, mas o futuro dessa pessoa. Abençoo o amanhã dela, a semana, o mês, os projetos futuros. Declaro que o futuro dela não está nas mãos do medo, nem das circunstâncias, nem da economia, nem das opiniões humanas, mas está nas mãos de um Deus soberano, fiel e poderoso.
que ela não viva esperando desastres, mas esperando milagres. Que ela não viva esperando notícias ruins, mas boas notícias. Que ela não caminhe com medo do amanhã, mas com a certeza de que o Senhor já está lá. E antes de encerrarmos, Senhor, queremos te agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor ouviu essa oração. Obrigado porque, mesmo sem sentir, o Senhor já começou a mover peças, abrir caminhos, tocar corações, alinhar situações. Obrigado porque sabemos que esta noite marca o início de um novo ciclo. Obrigado porque amanhã essa pessoa acordará mais leve, mais confiante, mais forte, mais renovada, mais alinhada com o céu. Que ela durma em paz, que a mente descanse, que o corpo relaxe, que o espírito se fortaleça, que os anjos guardem o ambiente e que nenhuma seta do inimigo toque essa casa. Em nome de Jesus, nós encerramos esta oração dizendo: eu creio, eu recebo e eu descanso em Deus. Amém. Que Deus te abençoe profundamente. Durma em paz. Amanhã será um dia marcado pela glória do Senhor.